Um bom dia, galera! Um grande bom dia. Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, neste dia 26 de março de 2022, sabadeira, 8h30 da manhã. Abram as Bíblias de vocês em Êxodo, capítulo 22. Estamos aí no começo da nossa saga de leis, regras, estatutos e diversas coisas, e não temos muito o que discutir. Vamos fazer uma oração e já vamos direto para a leitura da palavra. Vamos orar e aí nós começamos. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso Salvador. Agradecemos porque o Senhor nos abençoa diariamente, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, agradecemos porque o Senhor sempre está com a gente, mesmo quando não parece que está. Agradecemos por tudo, Pai, pela noite de descanso, agradecemos pelo despertar nessa manhã, agradecemos pelo sábado, agradecemos por esse dia de que podemos descansar, Pai, o dia que podemos nos conectar melhor com o Senhor, com a nossa família, com a natureza. Agradecemos por essa bênção e agradecemos por termos esse privilégio agora, abrirmos a Tua palavra, Pai, para estudarmos um pouco mais dela. E ao abrirmos agora em Êxodo, capítulo 22, Pai, que o Senhor se faça presente conosco através do Seu Santo Espírito, dando-nos a Sua sabedoria, a Sua inteligência, compreensão para entender o que nós vamos ler aqui. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e todos também que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor do Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Hoje, então, capítulo 22. Ontem nós vimos leis acerca de escravos hebreus e vimos sobre cerca de leis sobre violência, sobre acidentes. Hoje nós vamos ver leis acerca de proteção de propriedade e responsabilidades sociais. Então, sem mais demoras, vamos começar a ler aqui. Aí eu vou fazendo uns comentários bem pontuais, mas a leitura em si deve ser bem rápida. Na minha Bíblia, capítulo 22, verso 1, na nova versão internacional, começa assim: Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Tem que restituir mais, não só o que você roubou, mas tem que restituir a mais do que você roubou. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Isso é uma pressuposição de quem entra à noite escondido pode ter a intenção de matar e você tem o direito de se defender. A pessoa está ali na surdina, na mocada, entrando na escuridão. Você que está prevenindo e protegendo a sua propriedade, você tem o direito de se defender e matar o próximo e não será acusado de homicídio. Mas se o roubo for cometido de dia, pressupõe-se que não existiria ali uma intenção de assassinato, enfim, e a pessoa que mata o ladrão de dia, e aí seria assim culpado de homicídio. Mas se o ladrão não for morto, né, for pego simplesmente, né, o ladrão terá que restituir o que roubou. Mas se não tiver nada, ou seja, digamos que alguém roubou, o ladrão roubou, gastou tudo que ele tinha roubado, e ele não tem nada, ele foi descoberto, foi pego. Se ele não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Ele vai ter que pagar com trabalho. Vai ser vendido, vai ser como um escravo, e ele vai ter que pagar com trabalho tudo que ele causou de prejuízo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Ou seja, pega com o que foi, roubei um boi, me pegaram com aquele boi ainda, eu tenho que devolver esse boi e ainda me virar e dar um jeito de devolver mais um boizinho ali pro quem foi lesado. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará a restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha.
Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Muito bem, você me emprestou dinheiro para mim, você me deu um tesouro e eu guardei na minha casa. Roubaram esse tesouro na minha casa. Eu vou falar, gente, desculpa, cara, roubaram o teu tesouro. Só que o ladrão não foi pego. Vão ter que me levar para um juiz para ver se realmente roubaram ou se eu mesmo, dono da casa, afanei a grana e falei que roubaram, entendeu? Então tem que ser levado perante os juízes para eles determinarem se eu roubei ou se eu realmente fui roubado. Verso 9. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isso me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Verso 10. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida, prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso, e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono, obviamente. Né? Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este for ferido, ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Muito interessante, né? Essas leis sobre empréstimo, né? Presta atenção antes de emprestar alguma coisa, presta atenção antes de, né, guardar um tesouro de outra pessoa na sua casa. Tudo isso, né, com remédios constitucionais aqui para prevenir tretas posteriores. Agora começa uma sessão sobre leis sobre responsabilidades sociais. Olha isso, verso 16. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Então, era comum naquela época todo o homem pagar uma quantia em valor para a família da mulher, da virgem, para casar com ela. Lá em Deuteronômio 22, 29, fala que era 50 peças de prata. Então o cara deitou-se com a virgem, ele teria que pagar o dote e casar com ela. Se o pai recusasse e falasse assim, não vai casar com a minha filha, mesmo assim o cara teria que pagar os 50 conto de prata pro pai, como dote da filha, porque o cara, pô, né, tirou a virgindade da filha. Depois a gente sabe ali, principalmente nessa época, como era a sociedade, como a sociedade via as mulheres que não eram virgens. Então, assim, pô, você transa com a minha filha e aí, enfim, eu não quero. E aí você pegava o dinheiro, ficava com a tua filha e esse dote você usava para tua filha, enfim. 18. Não deixem viver a feiticeira. Muito reto o papo aqui, né? Simplesmente não deixem viver a feiticeira. O fato de falar feiticeira no feminino e não no masculino é muito interessante também, porque o que indica que essa prática de feitiçaria naquela época provavelmente era muito mais praticado por mulheres do que por homens. Inclusive nós veremos um caso lá na frente, lá na época dos reis, em que Saul ele consulta uma médium, uma feiticeira, uma mulher aí. Enfim. Todo aquele, 19, que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Esse será destruído aqui, ele é bem
ele é bem amplo, assim, ele não é um destruído, enfim. Esse destruído parece muito mais que ia ser um juízo de Deus do que um próprio juízo ou uma sentença dada pelos homens. Esse ser destruído era eu vejo quando eu leio, né? E eu fui ler comentários também, tem muito mais a ver com o juízo divino do que o próprio juízo do povo. Será destruído. Quem prestar culto a outros deuses, deixa Deus se encarregar de destruir. Quem, né, oferecer sacrifício será destruído. Verso 21. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Importantíssimo. E aqui ele parece que ele pega essa exceção aqui para pegar desses menos favorecidos, né? Verso 22. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Então não maltrate as viúvas e os órfãos, porque senão eu mato você, Deus falando. E sua mulher vai ficar órfã, sua mulher ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Um cuidado especial aqui com esses menos favorecidos. Os estrangeiros aqui, né? As pessoas que eram refugiados, que estavam ali no meio do acampamento dele. A gente sabe que fugiu várias pessoas juntamente com o povo de Israel, saíram do Egito, não só israelitas, mas egípcios e de outras nacionalidades que poderiam estar ali, aproveitaram e saíram. E não era para maltratar e nem oprimir o estrangeiro, tratar eles como um diferente, tratar eles como alguém inferior, tratar eles como alguém que não era digno. Verso 25. Se fizer empréstimo a alguém do meu povo, e a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando o lucro. Aqui, no hebraico, ele é bem enfático, e em algumas traduções ele fala da usura, né? Usura é quando você cobra juros extremamente maiores do que você cobraria normalmente. Então aqui realmente é para você não explorar o coitado que não tem nada para te pagar. Empresta, ele vai te pagar, mas não cobre juros dele. Esse cara é necessitado, esse cara é pobre, por que você vai querer cobrar visando lucro de alguém que nem tem dinheiro? Deus aqui já blindando isso, né? Essa prática de você querer tirar vantagem de alguém que já não tem nada, teve que pedir emprestado. Naquela época a gente vê que não existia esse comércio de dinheiro. Você emprestava, você dava boi, você dava ovelha, você, enfim, dava algumas peças de prata, de ouro, e ali a pessoa teria que devolver isso. E aí não era para você cobrar juros daquele coitado. Se tomarem como garantia um manto do seu próximo, devolvam no teu pôr do sol, olha só. Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. É tipo o penhor, né? Você deixa um objeto ali, ó, esse meu... E aqui ele fala do manto, né? A única roupa que a pessoa tinha. Imagina, para a pessoa dar a única coisa que ela tinha de propriedade, para ela ficar nu. A pessoa ficaria nua. Ó, toma meu manto como garantia que eu vou pagar você pelo que você está me emprestando. Fala assim, mesmo que a pessoa não pague, ele não tem um condicional aqui, se a pessoa não pagar, não. Se a pessoa te deu um manto como garantia, devolva até o pôr do sol. Não importa se ela não te pagou. Ela vai dormir com aquele manto. No outro dia de manhã, vai lá, pega de volta, mas não deixa ela dormir descoberta. É a única coisa que ela tem. E você ainda vai tomar dela, né? Que interessante isso. Verso 28. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagre-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entregue-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. E assim terminamos aqui o capítulo 22, com mais leis aqui, proteção de propriedade, leis e responsabilidades sociais. Lembrando, e a gente vê, cara, sempre existe essa preocupação de Deus, porque Deus conhece a gente, né? Deus criou a gente, Deus sabe como o nosso coração é tenso.
Deus criando regras para blindar o que? A exploração dos menos afortunados. Explorar quem já não tem nada, exploração do pobre, exploração do estrangeiro, da viúva, do órfão. Sempre esse cuidado de Deus em proteger os que já quase não têm nada, da ganância e do egoísmo do outro. Uma coisa muito interessante, e é importante pontuar, em nenhum momento aqui Deus condena, por exemplo, o lucro. Deus não condena as transações comerciais. Deus não condena isso. Deus não é contra o lucro. Deus é contra a exploração do mais pobre. Deus contra é você tirar vantagem de quem já não tem nada. Isso sim, Deus é expressamente contra, e tem aqui diversos. A gente vai ver ao longo aí de diversos leis aí ao longo de Êxodo, Levíticos e Deuteronômio, já vai ver diversas leis de proteção para pessoas que já não têm nada, se proteger das pessoas que já têm tudo e querem mais um pouco de quem já não tem nada. Com isso vamos orar e encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos, Pai, porque desde essa época, Pai, quando o Senhor colocou por escrito essas coisas, o Senhor já mostra uma preocupação já com os menos favorecidos, o Senhor se preocupa com os que já não têm nada. Esse mundo sempre haverá isso, Pai. Sempre haverá os mais pobres, sempre haverão os mais ricos. E o Senhor ali, na sua infinita sabedoria, já tinha criado dispositivos para proteger esses menos favorecidos, Pai. O Senhor falando de proteção de propriedade, falando do cuidado com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão, com o que não tem nada. Pai, que a gente possa agir assim também com o nosso próximo, Pai. Que a gente possa ter esse cuidado, que a gente possa cada dia menos, Pai, oprimir o nosso semelhante. Que a gente possa, na verdade, abençoar os que estão ao nosso redor, Pai. Que o Senhor nos deu a lição quando veio aqui para essa terra, o Senhor veio ser servo, o Senhor veio servir, que a gente possa ser servo, que nós possamos servir aos outros, Pai. Muitas vezes nós queremos ser servidos, nós queremos tirar vantagem, nós queremos sair por cima. O Senhor nos ensinou o completo oposto, Pai. Que nós possamos estar por baixo, que nós possamos ser servos, que nós possamos abençoar a vida dos outros. E que se alguém tiver que ser oprimido, que seja a gente. Melhor nós sermos oprimidos do que nós oprimirmos o nosso próximo, Pai. Proteja, Pai. Proteja o pobre. Proteja o que não tem onde dormir, Pai. Proteja o que não tem o que comer, onde não tem o que beber, Pai. Proteja os refugiados de guerra, Pai. Proteja os estrangeiros que estão vivendo conosco. Proteja os estrangeiros onde quer que eles estejam vivendo, Pai. Proteja a viúva, Pai. Proteja o órfão. Protejam todos esses, Pai. Proteja essa galera que está lá na Ucrânia agora passando por essa guerra. Proteja a galera que está passando por guerra na Síria, no Iêmen. Proteja os que estão passando por guerras na África. Proteja esses, Pai. Nesse período, Pai, são as mulheres, são as crianças que mais sofrem. Seja com essas pessoas, são os refugiados que estão tendo que largar os seus lares, fugir do seu país para ir para uma cultura completamente diferente, com pessoas que não conhecem, desamparadas, desabrigadas, sem dinheiro, sem um teto. Por favor, Pai, seja com essas pessoas. Providencie o auxílio, Pai. Providencie pessoas a auxiliarem elas, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Nos dê um ótimo dia, com as suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Fazemos isso, se é a primeira vez que você está entrando aqui, nós fazemos isso todos os dias, gente. De segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9h, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos Êxodo 22, amanhã será Êxodo 23 e assim por diante. Então, se você tem aí interesse de continuar, você está mais que convidada, mais que convidado. Se você está aqui no Clubhouse, me adiciona como seu contato. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado e avisado toda vez que eu iniciar a sala. E aqui no Instagram também. Clica no meu perfil, me adiciona como seu contato. Tem um sino de notificações no meu perfil para você ser notificado toda vez que eu iniciar a live. Clica lá e você receberá a notificação toda a vez para não perder o ao vivo. Caso você perca o ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify.
e o nosso canal no YouTube, onde eu subo também as lives aqui diariamente. E não deixe de convidar outras pessoas. Convidar pessoas que você sabe que está precisando de um empurrãozinho para restabelecer o hábito da leitura diária da Bíblia. Fala para essa pessoa do projeto, fala do Clubhouse, fala do Instagram, mostra o Spotify, mostra o canal do YouTube, porque aí estaremos estudando diariamente juntos a palavra de Deus. Beleza, gente? Mais uma vez a todos aí um ótimo dia, um ótimo sábado. Aproveitem, desfrutem desse dia para ficar com a família, para passear, para ir para a natureza, para se conectar mais com Deus. Aproveitem esse dia. Deus deu esse dia para gente desfrutar. Até amanhã, com Bora Ler a Bíblia, 8h30 da manhã, Êxodo capítulo 23. Um grande abraço, um beijo para vocês, valeus e falous!